Nós estamos estudando Atos capítulo 10, nós estamos vendo os versículos 17 a 23, a primeira parte do versículo 23. O texto nosso vai do versículo 17 de Atos 10 e vai até a primeira parte do versículo 23. É o 23 que nós chamamos de 23a. 23a seria a primeira parte do versículo 23, que diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. E aí termina o nosso texto. Eu vou fazer a leitura do texto inteiro, para que os irmãos se situem novamente na história, já que estamos há 15 dias sem ver esse texto. Então os irmãos aqui vão se situar novamente, vão refrescar a memória, lembrando aqui do que temos estudado. Então diz assim, Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. A parte final do versículo 23 faz parte do outro estudo que nós vamos iniciar hoje. Irmãos, nós já começamos a estudar esse texto, já expusemos quase ele todinho, então os irmãos já acompanharam e têm as gravações também, que o pastor Thomas sempre disponibiliza no YouTube. Vocês têm aí, eu fiz a divisão assim, eu coloquei 3 etapas no esclarecimento do enigma da visão. Estão aqui as 3 etapas no esclarecimento da visão, ou do enigma da visão. Vocês se lembram que Pedro estava no eirado, ali na casa de Simão o curtidor, à beira-mar, sobre a casa dele, o eirado ficava na parte de cima, e ele ali subiu para orar, e ele teve uma visão em que descia do céu um lençol, e nesse lençol havia todo tipo de animais puros e impuros. Eu expliquei para vocês que animal puro e animal impuro não tem nada que ver com saúde, a saúde proporcionada ou não pelos alimentos, não é isso. Animal puro e impuro são animais cerimonialmente aceitáveis ou não. Pedro viu tudo isso lá. E havia uma ordem dizendo: Pedro, levanta, mata e come. E ele resistiu a isso. Disse: não posso fazer isso. E Deus então dizia: olha, você não deve considerar impuro aquilo que Deus santificou. Isso aconteceu 3 vezes. E Pedro ficou perplexo. O que isso significa? Logo em seguida, então, nós temos aqui, no versículo 17 em diante, nós temos o modo como Deus esclareceu esse enigma. O que essa visão significava? Era apenas um indício de que o cardápio cristão seria diferente do cardápio judaico? Era só isso? Isso nós sabemos, era diferente mesmo, e vemos isso no Novo Testamento, várias outras partes que mostram, olha, com o fim do sistema levítico, a ideia de animais puros e impuros desapareceu. Não existe mais isso. O sistema levítico considerava animais puros e impuros para os sacrifícios e reforçava essa lição por meio de certas reservas no campo alimentar. Mas tendo terminado o sistema levítico, essas coisas desapareceram. É por isso que nós comemos carne de porco. Não tem problema nenhum. Não é que o porco era proibido, que ele era sujo e faz mal para a saúde. Não era isso. O porco era cerimonialmente impuro. Por causa disso, era impedido que os judeus comessem. Mas terminando o sistema levítico, não existe mais nada, nenhum animal impuro cerimonialmente. Porque aquele sistema
de culto, aquele sistema de adoração no templo e tudo mais, que envolvia esses animais todos nos sacrifícios, esse sistema desapareceu. Então, por isso, não há mais animais impuros. É por isso que eles não podiam comer sangue. Por que eles não podiam comer sangue? Porque o texto dizia, olha, a vida está no sangue. Não é que se você pegar um pouquinho de sangue e colocar no microscópio, você vai ver partículas de vida lá. A vida ali. Não é isso. Isso não existe. Essas questões que a Bíblia fala não são questões biológicas. Não são questões sanitárias ou biológicas, são questões cerimoniais, religiosas. Quando o texto dizia, olha, a vida está no sangue, isso significava que a sua vida dependia para persistir do sangue daquele animal. É isso que significa a vida está no sangue. A sua vida está protegida porque aquele sangue daquele animal foi derramado. Esse é o sentido. Agora isso não existe mais. A minha vida não depende mais do sangue de touros e de bodes. Por isso, eu posso comer sangue? Pode. Eu posso comer churrasco mal passado? Pode. Eu posso fazer transfusão de sangue? Pode. Mas a vida não está no sangue. A vida estava no sangue no sentido cerimonial no sistema levítico. Hoje isso acabou. Então essas coisas têm que ser compreendidas por nós. A Bíblia não está preocupada com questões biológicas, até porque não dá para você encontrar pedacinhos de vida, partículas de células de vida no sangue. Não tem átomos de vida no sangue, não existe isso. Então a vida é um conceito etéreo, é um conceito espiritual, por assim dizer. Não há como você encontrar pedacinhos dela e está lá, olha ela ali, não existe isso. O conceito era diferente, o conceito era cerimonial. A minha vida está escondida no sangue daquele animal. Quando aquele sangue é derramado, é por isso que eu vivo. Deus preserva a minha vida. A minha vida está naquele sangue. Então esse era o sentido. Isso passou. Então agora nós podemos comer sangue sem problema nenhum. Não tem problema se você quiser comer galinhada com sangue. Pastor Thomas faz galinhada, né? Tem sangue na galinhada, não tem? Na sua não? Não? Mas devia ter, né? Porque é uma galinhada fraca essa sua, né? Não devia ter. Muito bem. Então, nós sabemos que existiram mudanças no cardápio com o fim do sistema levítico. Não tem mais animal impuro, não tem mais. Eu não vou comer alguns animais que eu tenho nojo. Por causa disso, eu não vou comer morcego. Os chineses comem morcego, dizem que por isso que surgiu a Covid. Eles comem morcego, comeu morcego surgiu a Covid. Não sei, mas o morcego talvez faça mal mesmo, não sei, eu nunca comi, não sei se alguém aqui já comeu. Se algum dia eu precisar comer morcego, eu vou comer. Numa situação de fome terrível, as pessoas comem tudo. Numa situação de fome terrível, as pessoas comem insetos, as pessoas comem gente. As pessoas comem gente. Há episódios na história da Europa e da Rússia em que crianças eram sequestradas para serem devoradas, porque a fome era tão grande, que as pessoas faziam isso para tentar sobreviver. Claro que é um crime terrível, né? Mas elas comiam isso. O que eu quero dizer com isso? Comiam pessoas. O que eu quero dizer com isso é que numa situação de penúria terrível, as pessoas comem rato, comem baratas, comem insetos, elas comem isso. E essas coisas, elas não são mais cerimonialmente impuras. Eu posso tentar evitar comê-las por questões, sei lá, de higiene, mas não há proibição bíblica para comer essas coisas. Não há. Se algum dia estiver com muita fome e aparecer um rato, pode comer, não tem problema. Tá? Espero que ninguém chegue nessa situação aqui. Espero que o Brasil não chegue nessa situação. Mas se chegarmos um dia, pode comer à vontade, um rato burger, você vai gostar, né? Você vai gostar muito, né? Com aquele molho de alho, né? Aquele creminho de alho, qualquer coisa desce, né? Ok. Muito bem, então notem bem, nós vimos então que, na verdade, pelo texto aqui presente,
a visão não estava ligada necessariamente à questão de alimentos, ela tinha um significado maior do que esse, mais amplo do que esse. A visão tinha por propósito fazer com que Pedro não considerasse pessoas, não considerasse os gentios impuros, dizendo, olha, você não pode considerar impuros aqueles que Deus santificou, aqueles que Deus purificou, não faça isso. E Pedro, então, agora vai começar a entender essa visão. Então, nós vimos na semana retrasada, ou antes até, nós vimos a chegada, as etapas no esclarecimento da visão. A primeira foi a chegada dos mensageiros, e nós vimos os versículos 17 e 18, e estudamos já esses versículos, não vamos estudar de novo. Depois vimos a segunda etapa, a ordem do Espírito Santo. Pedro certamente já percebeu, olha, a chegada desses homens tem a ver com o significado da visão. Porque o mesmo Espírito que falou, levanta, mata e come, e não considere impuro aqueles que Deus purificou, esse mesmo Espírito está mandando eu descer para atender esses homens, para falar com esses homens e ir com eles. Então, o significado do que eu vi, o significado da visão, está fortemente relacionado com a chegada desses homens. O Espírito está dizendo, o mesmo Espírito que me deu essa visão está dizendo, vá com eles. A chave para o significado está aí. Então Pedro começa já a entender alguma coisa. E aí nós temos no final aqui, a parte que nós terminamos o estudo e não conseguimos ver, é a convocação de Pedro. É nesse ponto então que Pedro entende. Fala, agora então estou entendendo. Nessa parte, os versículos 21, 22 e 23, Pedro é convidado para ir até a Cesareia Marítima, ir até lá e falar aos gentios ali na casa de Cornélio. Pedro então entendeu, então os meus escrúpulos judaicos que me impedem de ter comunhão com um gentio, os meus escrúpulos judaicos que me impedem de entrar na casa de um gentio, que me impedem de ter comunhão e de comer com um gentio, esses meus escrúpulos foram destruídos por aquela visão. Essa visão que eu acabei de ter tinha por objetivo fazer com que eu não considerasse imundos mais os gentios. Ele entendeu então a visão. E ele então disse, não, eu vou com vocês. Ele ligou os pontos, ele disse, agora estou entendendo a visão. Esses homens chegaram, vejam aí o que diz o versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Isso ele está fazendo em obediência à ordem do versículo 20, que diz assim, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, por isso, Pedro desce e fala com eles dessa forma. Ele diz, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Pedro já sabe que terá que ir com eles. Ele está já fazendo as ligações na sua cabeça. A visão tem a ver com isso. Esses homens agora, eles vão dizer no 22, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro aqui entendeu, por isso essa visão me foi dada. Essa visão me foi dada para eu arrancar do meu coração o preconceito judaico contra os gentios. Agora entendi. A visão não tinha tanto que ver com alimentos. A visão tinha a ver com alimentos, mas muito mais do que isso. Tinha que ver com pessoas. Agora estou entendendo porque a visão aconteceu. E aí então no versículo 23 é dito, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Aí Pedro já começa a colocar em prática a lição dada na visão. Ele não poderia fazer isso, chamar os gentios para entrar e ficar com eles ali, não podia ter comunhão, mas ele os convida a entrar
E já inicia, já então, na prática, o abandono daqueles escrúpulos, daqueles preconceitos que os judeus tinham contra os gentios. Muito bem, observem aí, eu quero que os irmãos observem o seguinte, aqui no versículo 22, diz assim: então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, e aí continua a história, continua a narração dos mensageiros, dizendo que um anjo apareceu para ele, um anjo. E esse anjo instruiu e conduziu ali as suas ações, o que ele deveria fazer. Instruiu dizendo, olha, chame alguém para que vá até Jope e traga Pedro, que está na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Tudo isso aconteceu com o centurião Cornélio. Notem bem, existe no texto até este momento, e os irmãos já viram isso em outros versículos, é importante prestar atenção nisso. Os irmãos viram que o texto dá uma forte ênfase ao aspecto ético da vida de Cornélio. Como era Cornélio do ponto de vista moral? Ele era um homem de oração, ele era um homem reto e temente a Deus, e ele era um homem que ajudava pessoas pobres. Nós aprendemos isso. Quando o livro de Atos, o autor Lucas, quis destacar um homem íntegro, ele destaca essas coisas. Olha, Cornélio era um homem íntegro. Vou provar que ele era íntegro. Prove como ele era íntegro. Olha o que ele fazia. Ele orava e ele ajudava pessoas pobres. E ele era um homem reto e temente a Deus. Ele expressava esse temor e essa retidão por meio dessas ações. Que ações? A oração, ele orava e ele ajudava pessoas carentes. Então, se eu quiser assimilar no livro de Atos os elementos de uma pessoa reta e íntegra, esses dois elementos têm que ser desenvolvidos na minha vida. Eu quero ser um homem reto e íntegro dentro dos padrões que Lucas fornece no livro de Atos. Ok, então você quer ser um homem assim? Quero. Então, um homem assim é um homem que ora e é um homem que ajuda pessoas necessitadas. O Novo Testamento mais tarde vai mostrar que ajudar pessoas necessitadas é algo que deve ser dirigido a todas as pessoas, mas principalmente quem? A família da fé. Principalmente a família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé, o socorro providencial. E Cornélio era assim, e mais uma vez aqui, no versículo 22, isso é enfatizado. Uma coisa é certa, o capítulo 10 enfatiza muito a retidão de Cornélio, a ética elevada de Cornélio. Ele era alguém temente a Deus, ele era alguém que ajudava os carentes e ele era alguém que orava. Agora vem uma pergunta aqui. Cornélio era salvo? Pense para responder. Ele dava esmolas e fazia oração. Ele era salvo. Pastor, de acordo com a visão de Pedro, a partir dali sim. Oi? De acordo com a visão de Pedro, a partir dali sim. Porque Deus purificou. Mas antes disso, não era justificado. Entendi. O Renan está dizendo assim, olha, pelo que Pedro viu, ele já tinha sido purificado. Então já em algum momento lá ele foi salvo. Mas aí o Renan está pressupondo que essa purificação já tinha ocorrido. É um argumento bom. Mas olha, é interessante. Deve ser eleito, né?
Oi? Temente a Deus. Como Paulo era temente a Deus. Paulo era temente a Deus, não era antes da conversão? Ou não? Era temente a Deus. Ele, o Deus de Israel, temos que obedecer a lei ali certinho. Era temente a Deus. Paulo fala que ele era zeloso como nenhum outro da época dele. Olha, uma coisa que ajuda, e é muito importante isso, irmãos, porque nós estamos numa época em que estão dizendo coisas tão estranhas e os evangélicos aceitam qualquer coisa. Mas olha que interessante o que nós aprendemos no próprio texto aqui. Dê uma olhadinha rápido no capítulo 11. Capítulo 11, versículos 13 e 14. Note aqui, o que nós temos aqui é o relato de Pedro do que Cornélio disse para ele. Cornélio disse algumas coisas para Pedro que não aparecem nos outros relatos. Pedro então acrescenta aqui alguns detalhes a mais do que foi dito a Cornélio pelo anjo. O anjo disse mais coisas para Cornélio. Parece que a conversa foi um pouquinho maior. E Pedro agora acrescenta mais um detalhe que o texto não tinha acrescentado antes. Olha o que o texto diz aqui no capítulo 11, versículos 12 e 13. Não, o que eu falei? 13 e 14. Confundindo aqui. Fala assim: e ele nos contou, aqui é Pedro falando, e ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E agora? O que nós aprendemos com esse texto tão simples? Que Cornélio era um homem que dava esmolas, Cornélio era um homem que orava, Cornélio era temente a Deus e Cornélio não era salvo. Alguém pode explicar isso para mim? Quem pode explicar isso para mim? Vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem? Irmãos, isso aqui é uma bomba atômica sobre o pensamento do mundo aí fora. É uma bomba atômica. Isso aqui. Isso aqui é assustador e aterrador. Cornélio não era salvo. Por quê? Porque muito simples. Para ser salvo tem que o quê? Tem que ouvir? Tem que ouvir as palavras de Pedro. Só existe um jeito de ser salvo. Só um. Para ser salvo eu tenho que ouvir as palavras de Pedro e crer nelas. Senão, eu não vou ser salvo nunca. Se nós não entendermos isso, nós não entenderemos o evangelho dos apóstolos. Nós vamos abraçar o evangelho que tem aí fora, que não é evangelho coisa nenhuma, é outro evangelho que o diabo inventou, que as pessoas inventaram, criaram na cabeça delas. O evangelho de Atos, o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Pedro, o evangelho de Paulo é o evangelho que diz assim, para você ser salvo, você tem que ouvir. E ouvindo, o que vai acontecer? Você vai crer. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Sem isso, Cornélio, você não será salvo. Cornélio, chame Pedro, porque você não é salvo. Você vai ouvir uma mensagem, e mediante essa mensagem, então sim, você será salvo. Irmãos, não percam essa perspectiva de vista nunca. Não se iludam. E não deixem que as pessoas se iludam.
Eu tenho visto esses dias, morreram várias pessoas, né? Morreu um ator famoso, eu não conhecia esse ator, como é que ele chamava? Paulo Gustavo, eu não conhecia esse ator. Eu lembro, eu só fui saber quem era, que tinha morrido, depois que eu vi um personagem dele que é uma mulher, uma mãe, né? É uma mãe briguenta, parece, era um personagem engraçado, né? Eu lembro que eu vi esse personagem uma vez, um pouquinho, mas me incomodou tanto, era um personagem tão irritante para mim, eu não achava engraçado, eu achava irritante, e aquilo, eu não quis mais ver aquilo, e parei de ver. Então nem sabia quem era o ator. E ele faleceu recentemente por essa doença terrível aí, a Covid-19, ele faleceu disso. Todos colocaram ele no céu, todo mundo colocou ele no céu, porque ele era um moço que mostrou muita luta, muita garra e determinação, e um homem que, né, e tudo mais, um amigo carinhoso e tudo mais. Então colocaram esse moço no céu, porque era um homem que mostrou essa determinação, essa garra, esse exemplo de vida. Enfim, eu não sei o que é exemplo de vida para essas pessoas, mas segundo o mundo aí fora, ele era um exemplo de vida. Depois faleceu um outro moço que dizem que era famoso, eu nunca ouvi falar dele, um MC, eu nem sei o que é um MC. O que é um MC? O que é isso? Hã? O que é MC? Ele era um mestre de cerimônias. O que é isso? Um cargo importante, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é MC. Eu vejo essas coisas. Para ser sincero, irmãos, eu nem quero nem saber o que é isso aí. Eu estou noutro universo, isso aí pertence a uma dimensão, eu estou noutra. Não quero nem ver isso aí. Eu fiquei sabendo que ele existia quando ele já nem mais existia. Eu fiquei sabendo que ele existia. E eu soube que ele faleceu porque ele foi pular uma janela, se esconder de alguém e caiu do 11º andar. Talvez estivesse, né, sob algum efeito de alguma... É triste, essas vidas são tristes, né? E ele caiu do 11º andar, foi meus irmãos, foi algo terrível. Um moço jovem, tinha o quê? 22 anos, 23 anos talvez, e faleceu dessa forma, né? Terrível, num acidente assim. E disseram então o seguinte, olha, ele não foi para o céu, alguns evangélicos disseram, ele não foi para o céu. Por quê? Porque ele morreu enquanto estava adulterando. E se ele tivesse morrido enquanto estava dando uma cesta básica? O que vocês acham? Para onde ele iria? E se ele tivesse morrido enquanto estava fazendo uma doação de sangue para uma pessoa que precisasse? E se ele tivesse morrido enquanto estava assinando um cheque para doar para um orfanato? Onde ele estaria agora? Meus irmãos, nós temos que aprender a lição e temos que divulgar a lição de que ninguém é salvo porque faz o bem. Ninguém é salvo porque faz o bem. Ninguém. Cornélio era um exemplo de vida, um modelo. Vejam, um anjo apareceu para ele. Ele não era salvo. E o anjo conversou com ele. E o instruiu. E disse, olha, mande alguém até Jope. Porque você tem que ouvir uma mensagem que vai te salvar. Ele poderia dizer o seguinte, o quê? Eu já sou salvo. Eu acabei de ter uma visão celestial. Eu faço bem. Eu dou esmolas. Eu faço orações nos horários certos. Eu já sou salvo. Você não é. Para ser salvo, eu tenho que ouvir uma mensagem e crer nela. Cornélio só se tornou salvo depois que ele ouviu a mensagem e creu nela. Então, essa lição, irmãos, é o beabá do Evangelho. Por que o mundo odeia isso? Por quê? Porque isso torna o cristianismo exclusivista. O que é exclusivista? Só quem crê em Cristo está salvo. Isso é visto lá fora como exclusivismo, e isso é inaceitável lá fora.
Lá fora a ideia é a seguinte, olha, o muçulmano, ele vai para o céu porque ele é sincero, o budista vai para o céu porque ele é sincero, o ateu vai para o céu porque ele é sincero. Todo mundo está salvo. Esses homens todos estão no céu porque eles têm suas falhas, mas eles são sinceros. O cristianismo autêntico fala assim, não. Só vai para o céu quem ouve a mensagem e crê. Não importa se a pessoa é boazinha ou não. João Ivo, você já tinha ouvido falar do MC Kevin? Kevin? Não? Ele era famoso mesmo? Mais ou menos? Você tinha ouvido falar dele já? Eu nunca tinha ouvido falar desse moço. Nunca tinha ouvido falar. Ah, nasceu perto da sua casa. Vocês cresceram juntos? Não. Ah, longe. Ah, da sua região ali. Ok. Ah, bom. Então você já conhecia já desde muito tempo. Ok. Depois você me empresta as músicas dele que eu quero ouvir um pouquinho. Assim, essas coisas, elas pegam. Eu lembro que eu morava aqui no Andorinhas, há muitos anos atrás, e tinha um barzinho lá embaixo que tocava pagode. Começava a tocar pagode de sexta às 8 da noite e parava no domingo às 3 da madrugada. Eu não aguentava mais aquilo. E pagode o dia inteiro. Aí eu lembro que um dia eu estava tomando banho e comecei a cantar pagode. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que mudar dessa casa. Mudei, fui para Atibaia. Falei, isso está me afetando. Comecei a cantar pagode no chuveiro. Começou a entrar, né? Falei, meu Deus, eu tô contaminado, né? É pior que o vírus, né? Nunca, olha, falei, meu Senhor. Eu decorei tudo e cantava. Estava já ficando bom no negócio, né? Falei, não. Aí eu saí de lá, fui para Atibaia, nunca mais voltei. Não passei na frente mais. Oi? Não, isso aí eu nem sei o que é. Isso aí eu deixo para o Heron mesmo. João Ivo. Não pregou. E é esse o ponto que eu quero chegar agora. Você está indo muito bem. Porque você está pegando a teologia do texto. Por que o anjo não pregou para Cornélio? Por quê? Por quê? Porque Deus, na administração dos seus propósitos salvíficos, deu essa tarefa para um povo. Cadê esse povo? Cadê? Onde está esse povo? Que tem essa tarefa que nem os anjos podem cumprir. Cadê esse povo? Quem é? Está aí? Tem alguém aí? Somos nós. Somos nós. Deus nos deu essa tarefa. O anjo poderia ter falado, Cornélio, vem cá. Você está vendo que eu sou um anjo alto nível. Não sou qualquer querubinzinho, não. E eu vim aqui, você é um cara nota 10, você já está salvo, mas eu quero te completar algumas coisinhas para o seu galardão ser maior. Não, nada disso. Primeiro, você não está salvo, você precisa ouvir a mensagem, mas eu não vou pregar para você. Você vai chamar alguém que está lá em Jope e essa pessoa vai pregar para você. Essa é uma tarefa nossa, do povo redimido. Os anjos não vão pregar o evangelho para ninguém. Muito bem. Tem essa verdade, note bem, esse trechinho aqui tem teologia. A teologia presente aqui envolve isso, salvação pela fé somente. É salvação pela fé somente, não é salvação pelas boas obras. Outro fator, o anúncio do evangelho é reservado ao povo redimido. Esse é um outro fator importante. E um terceiro fator teológico importante aqui, nessa terceira etapa, é o papel da pregação. Se vocês olharem aí, vocês vão ver no finalzinho do versículo 22. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, essa parte é muito importante. A salvação virá pelo ouvir as palavras. Não vem de outro jeito. Você pode pensar assim, se houvesse um milagre muito grande, aquela pessoa creria no evangelho. De acordo com a Bíblia, isso não é verdade. Os israelitas viram muitos milagres no Êxodo,
e aquela geração todinha morreu no deserto por incredulidade. Então, milagre não gera fé. É interessante notar isso. O milagre, ele comprova o poder de Deus e a mensagem que é dita. Mas o milagre não gera transformação no coração. Nós pensamos, aquela pessoa tem o coração duro, mas agora morreu um parente dele. Agora ele está com o coração mole, porque morreu aquela pessoa. Então agora ele vai se converter. A morte de ninguém tem poder de gerar fé no coração dos outros. Emoções. Vamos fazer um culto bem emotivo, com fundo musical, com músicas bonitas, aí ninguém aguenta e se converte. Ninguém é salvo por meio de artifícios de manipulação de massa. Ninguém é salvo por meio de manipulação das emoções. Ninguém é salvo assim. A pessoa só é salva quando ela ouve a mensagem e crê. E nós vamos ver então, aqui, pelo menos eu quero mostrar 3 versículos que mostram isso aí. Natan. Então, esse é um tema, né, que as pessoas levantam. Deus ouve as orações dos incrédulos? Olha, é difícil você colocar assim Deus debaixo de certas normas. É incrédulo, eu não ouço. Parece que isso não se encaixa no que a gente vê no modo geral. É claro, Deus não ouve a oração do perverso, Deus não ouve a oração dos crentes que vivem em pecado. Agora, nós vemos aqui um caso em que Deus ouviu a oração desse homem. Ele não era salvo, mas ele queria conhecer a verdade. E o Senhor se manifestou a ele assim. E não é o único caso. Assim, nós vemos na nossa experiência ministerial, cristã, nós ouvimos o testemunho de várias pessoas. Aqui na igreja tem. Gente que era incrédula e falou assim, Senhor, mostra qual é o caminho correto. Eu não sei. Mostra. Tem um casal aqui na igreja que antes de se converter orava assim. Senhor, eu vejo tantas coisas, eu sei que eu preciso do Senhor, mas qual é o caminho correto? Tem tantas religiões, Senhor, me ajuda. Se o Senhor existe, mostra a direção para mim. Esse casal orava assim, desse jeito, sem conhecer nada, e dizendo, eu quero te conhecer, eu quero. E Deus então dirigiu essas pessoas e elas ouviram o evangelho aqui na igreja. E creram no evangelho, estão aqui hoje, são membros aqui da igreja hoje. Então, essa afirmação, ela tem que ser melhor explicada. Porque nós não podemos fechar esse cadeado com tanta rigidez. Deus não ouve. Nós não temos fundamentos sólidos para afirmar isso. Bom? Vamos então ver os outros versículos. Eu só quero robustecer essa teologia na mente dos irmãos. Os irmãos já sabem. A salvação somente pela fé. Olha que versículo interessante. Porque todos pecaram. Como termina? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos envolve inclusive Cornélio. Envolve cada ser humano do mundo. Todos pecaram, estão separados, carentes, distantes da glória de Deus. Esse elemento da teologia presente aqui tem que ser assimilado por nós. Pastor, então eu devo pregar para pessoas boazinhas, que ajudam os pobres e que têm ali as suas orações? Sim, você tem que pregar para essas pessoas. Pastor, existem evangélicos que são bonzinhos e que fazem orações e não são crentes? Existem. Existe evangélico que faz serviço social, que ajuda pessoas carentes, que entrega cestas básicas e não entenderam o evangelho. E creem, eu vou para o céu porque eu faço minhas orações, eu dou minha cesta básica, eu vou lá na igreja e acredita que está salvo por causa disso. Não entendeu o evangelho. Então eu pregar o evangelho a quem? A todos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu só vou parar de pregar o evangelho quando eu souber, olha, essa pessoa entendeu e creu. Ela creu no evangelho. Ela creu em Cristo. Ela nasceu de novo. Agora não preciso mais pregar para ela.
vou pregar para outra pessoa. Então é assim que funciona. Pode ser, note bem, eu não descarto isso. Pode ser que aqui na nossa igreja, aqui, entre nós aqui, ó, existam pessoas que acreditam que vão para o céu porque fazem orações, ajudam pessoas necessitadas e vêm à igreja. Pode ser. Pode ser. Pode ser que existam pessoas aqui que, se você perguntar, você é salvo? A pessoa vai responder assim para você: eu sou. Por quê? Eu faço minhas orações, eu ajudo os que precisam, eu vou à igreja. Pode ter gente assim aqui. Mas pastor, mas ouve tanto. Não entra. O apóstolo Paulo fala: olha, se o nosso evangelho está encoberto, é porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem gente que você pode pregar por 30 anos o evangelho. No final você pergunta: você vai para o céu? Eu vou. Por quê? Porque eu dei a cesta básica. Não entra na cabeça. Não entra. O Deus deste século cegou. Então esse aspecto da doutrina tem que ser bem resguardado aqui. Porque não é o que está sendo pregado aí fora, não. Aí fora qualquer um que morre vai para o céu. Porque é sincero, porque é bonzinho, porque ajudou um orfanato. E isso está errado. Muito bem. O terceiro aspecto teológico presente aqui, o João Ivo destacou o aspecto da pregação não realizada por anjos, só os homens podem fazer isso. E o terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, teológico, aqui dentro, é o aspecto da necessidade da pregação, a pregação do Evangelho. Vamos então ver 3 textos rapidinho para terminar. Romanos 10:17, que é clássico, já falamos já aqui, né? Romanos 10:17. Veja aí que Romanos 10:17. Isso é olha o que diz aí. E assim a fé vem pela pregação. Ok? Então para que alguém seja salvo é necessário o quê? Pregação. E se não tiver pregação? Se tiver um louvorzão? Ninguém é salvo. Ninguém é salvo. E se tiver, sei lá, um show especial? Sinto muito. A fé vem pela pregação. Eu não gosto de pregação, lamento muito. Não tem outro jeito. Prossegue aí. E a pregação, aqui na construção que está aqui na minha Bíblia, aqui, né, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a pregação, o conteúdo dela é a palavra de Cristo. Ou seja, a palavra acerca de Cristo. Isso é pregação, não é qualquer pregação. É uma pregação acerca de Cristo, sua pessoa e sua obra. Ok? Então esse texto grife aí na sua Bíblia. Precisamos de pastores, precisamos de crentes, evangelistas, homens, mulheres, moços, moças, que preguem, anunciem a palavra de Cristo. Precisamos de pessoas assim. Vai, fala Brenner, pode falar. Quando o senhor estava falando sobre a pregação, sobre o ouvir, a fé vem pelo ouvir, eu lembrei de um evento, né, gospel, que teve, eu acho que 2, 3 anos atrás, muito antes da pandemia, que só tinha cantoria, que eu via, profecia, isso e aquilo. Profecia é grave, né? Eis que vos digo, não é fácil não. E também no final postaram, nossa, 3 mil convertidos. Aí todo mundo falava, só porque levantou a mão. Não teve pregação. Se não teve pregação, não teve nenhum convertido. Teve pessoas lá emocionadas, mas não teve conversão nenhuma. Pregação é o veículo que Deus usou. Olha outro texto aqui, ó. 1 Coríntios 1:21. 1:21. Isso é importante resgatarmos isso. A pregação. 1:21. Olha o que diz aí. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aqui, a própria sabedoria do mundo é a filosofia. Tem filosofias por aí ou não? Tem.
Dá para conhecer a Deus pela filosofia? Dá? Não, não dá. A filosofia vai te afastar. Não dá para conhecer a Deus pela filosofia. Dá para você ter algumas noções, né, de ética e de verdade, mas não dá para conhecer mesmo a Deus, ser salvo pela filosofia. Isso não tem como. E aí então vem, já que não dá para conhecer a Deus pela filosofia, aprove a Deus salvar os que creem pelo oposto da filosofia. Filosofia o que é? Sabedoria, né? O que é filosofia? O que é filos? Amigo. O que é Sofia? É a filha do pastor. Não, é sabedoria. Então, filosofia é sabedoria. Então, o que é filosofia? Sofia é sabedoria. O que é filosofia, então? É amor pela sabedoria. Isso é filosofia. Quem é o filósofo? É o que ama a sabedoria. Mas a sabedoria na cabeça deles. Então o texto fala, olha, Deus não quis salvar as pessoas pela filosofia, pela sabedoria lá de fora. Ele quis salvar as pessoas pela loucura. Estou sendo irônico aqui. É o contrário. Não é pela sofia, é pela loucura, é pela tolice, é pela maluquice. Que maluquice? A maluquice da pregação. Maluquice é, a nossa pregação é maluca. O que é? A nossa pregação lá para fora é o que? Loucura. Ó. Malucos. Como assim? Sabe o que ele falou para mim? Okay. Ele falou para mim que Jesus é Deus, é Deus que se fez carne. E ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. E ele subiu aos céus e vai voltar. Não bate bem, não. E ele falou que eu tenho que crer nisso para ir para o céu. Loucura, tolice, bobagem, uma estupidez sem tamanho. Eu sou um homem letrado. Eu tenho curso superior. Sou inteligente. Eu vou acreditar. Dá licença. Eu não vou acreditar nisso aí. É brincadeira, isso é loucura. Mas a Bíblia diz para nós não nos assustarmos com essas reações. A Bíblia diz que é assim que o mundo vê. E ele salva os que creem pela loucura da pregação. É assim que ele salva. Então você vai pregar o evangelho sabendo, quando eu terminar, essa pessoa vai falar, eu sou louco. Não se preocupe, é assim mesmo. Não chega para mim depois, ai pastor, preguei, pensaram que eu sou louco. Você queria o quê? Isso é óbvio. É claro que pensaram que você é louco. Óbvio. Você pregou o evangelho, não foi? Você queria que reação? Que te aplaudissem? Se você tivesse falado sobre Sócrates e Aristóteles, você teria aplaudido. Você falou sobre Jesus, você queria o quê? Te chamaram de louco, é lógico. E a Bíblia fala isso. Mas é essa mensagem louca que salva. Para eu ir para o céu, eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que se encarnou, que o Rei do Universo, Criador e sustentador de tudo, o Filho de Deus veio aqui em forma humana, nasceu lá numa manjedoura. E ele viveu entre nós e foi crucificado como sacrifício pelos nossos pecados. E ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará um dia para reinar. E eu tenho que ouvir isso e crer nisso para ser salvo. É isso. Isso é loucura. Mas essa é a mensagem que salva. Sem isso, ninguém é salvo. Ninguém. E o último texto, veja aí, Tiago 1,18. Tiago 1,18. Vamos olhar. Eu gosto desse versículo aqui, Tiago 1,18. Acho muito lindo. Olha que bonito. O pastor Nicolas começou já a pregar em Tiago, né? Começou a pregar em Tiago, né? Semana passada. Então vai chegar aqui nesse versículo. Você já vai poder pular, porque eu já vou explicar. Ok, olha só que lindo aqui, ó. Olha que bonito isso aqui. Pois segundo o seu querer, é o querer de quem? Do Pai das luzes. Deus, o Pai das estrelas.
pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. Como? Como Ele nos gerou? Está escrito aí? Como Ele nos fez nascer de novo? Está escrito aí. Como foi? Ah, olha que lindo isso aqui. Ele nos gerou pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É o quê? O Evangelho. Como é que Ele nos gerou? Pela palavra da verdade. E Ele fez isso segundo o seu querer. Olha, Tiago é calvinista, né? Calvinista ali. Todos eles são. Então veja, segundo o seu querer, Ele nos gerou, nos fez nascer de novo. Como? Pela palavra da verdade. Foi assim que Ele nos fez nascer de novo, quando nós ouvimos a mensagem, a palavra. Aí nós cremos e nascemos de novo. Olha o resultado disso. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O primeiro fruto daquilo que Deus está realizando na nova criação. Haverá uma nova criação um dia? Haverá ou não? Eis que faço novas todas as coisas. E vi novo céu e nova terra. É uma nova criação. Olha, vai haver uma nova criação um dia. Não vai? Vai. Surpresa! A nova criação já começou. Já? Já. A nova criação já tem as primícias. Onde estão? Onde estão as primícias da nova criação? Olha aqui. São as pessoas que foram geradas pela palavra da verdade. Nós somos as primícias da nova criação. Um dia, Deus vai fazer o novo céu e a nova terra. Mas uma parte dessa criação nova, Ele já está construindo. Já existe agora. E que parte é essa? O povo. O povo que vai viver nesse novo céu e nova terra, essa nova criação já existe. Esse pedacinho já existe. E surgiu como? Pela palavra da verdade. Muito bem. Então, com isso nós terminamos esse pedacinho. Eu pensei que ia começar o outro, mas não vai dar tempo. Na semana que vem nós continuamos aí Atos 10 e vamos do 23b até o 30. E aí nós vamos terminar essa parte. Aí é o momento em que Pedro chega em Cesareia. E aí tem muita coisa legal para a gente aprender lá. Tem muita lição importante para aprender lá quando Pedro chega em Cesareia. Muito bacana essa história.